Imagine só, montar um PC gamer no Brasil já tá difícil, caro, cheio de taxa, salário mínimo apertado, inflação comendo, só decepção. Mas imagina só a vida de nossos irmãos argentinos como tá. A situação consegue ser ainda mais pior ainda, e muito mais pesada para quem quer montar um setup básico. Porque quando a gente fala de montar um PC, não é só sobre peça, não é só sobre placa de vídeo ou processador, é sobre poder de compra, é sobre quanto o dinheiro realmente vale, e é aí que a Argentina entra num cenário completamente diferente do Brasil. Hoje, o salário mínimo na Argentina gira em torno de 340 mil a 350 mil pesos por mês, e olhando assim, parece muito dinheiro, todo mundo é rico e tem uma Porsche na garagem. Parece até que o cara ganha mais do que no Brasil, mas isso é só ilusão de número, porque a moeda deles é extremamente desvalorizada, então não em uma Porsche na garagem. É um Monza sem documento queimando óleo numa garagem feito de folha de bananeira. Pra tu ter uma ideia, em conversão simples, durante muito tempo um real chegou a valer mais de 250 pesos, até passando disso em pesos argentinos, ou seja, o dinheiro deles perdeu muito valor ao longo dos anos. A famosa inflação que por sinal até 2024 lá tava coisa de louco, agora que vem melhorando mais ainda não o suficiente. E esse é o maior problema da Argentina hoje: inflação. O país passou anos enfrentando uma das maiores inflações do mundo, chegando a níveis absurdos, e mesmo agora, com uma queda, ainda estamos falando de inflação na casa dos 30% ao ano, algo completamente fora da realidade brasileira, ou quem sabe num futuro próximo seja a realidade para pior, mas... E o que isso causa na prática? Tudo sobe de preço o tempo todo. Peça de computador, então, pior ainda. Porque hardware depende de importação. E quando tu depende de dólar, e tua moeda é fraca, já era. Montar um PC gamer vira praticamente um luxo. E aqui entra a comparação direta com o Brasil. No Brasil, mesmo com imposto alto, mesmo com taxa, ainda existe um certo equilíbrio. Tu consegue achar peça nacional, loja, promoção, mercado usado, opções variadas. Agora na Argentina, é outro nível. Muitas vezes as peças chegam absurdamente caras, com menos oferta, menos variedade e muito mais dificuldade de acesso. E aí tu pega o salário mínimo. Na prática, mesmo com aquele valor alto em pesos, ele equivale a algo próximo de R$ 1.600 dependendo da cotação, ou seja, não é tão diferente do Brasil em número convertido, mas o problema não é esse. O problema é o custo das coisas. Porque enquanto no Brasil tu ainda encontra uma RX 580 por 700, 800 reais, lá achei a mesma placa num site de hardware argentino dos hermanos, e tá 307 mil pesos que dá mais ou menos R$ 1.100, comparando com o salário mínimo da Argentina que tá em torno de 352 mil pesos. E não é só placa de vídeo. Tudo é caro. Memória, SSD que por sinal memória e SSD tá uma facada em tudo que é canto por causa da inteligência artificial, fonte, placa-mãe. Tudo sofre com importação, com imposto e principalmente com a instabilidade econômica. E isso não aconteceu do nada. A Argentina vem passando por crises econômicas há anos. Crise cambial, inflação descontrolada, desvalorização da moeda, perda de poder de compra, e tudo isso acumulado ao longo do tempo. Teve ano recente em que a inflação passou de 100%, coisa que destrói completamente o planejamento de qualquer pessoa. Imagina tu tentar montar um PC guardando dinheiro, e no mês seguinte tudo já tá mais caro. Tu nunca alcança. Tu sempre tá correndo atrás, e igual ser lixeiro correndo atrás do caminhão e o cara do caminhão começar a acelerar e você tem que alcançar com um saco de lixo na mão, não tem como. E esse é o cenário que muita gente vive lá. Enquanto aqui no Brasil a gente reclama, e com razão, porque tá difícil mesmo e pode piorar, lá a situação é ainda mais instável. E isso impacta diretamente no mundo gamer. Porque montar um PC, que já é caro por natureza, vira algo ainda mais distante. Muita gente simplesmente desiste. Ou fica presa em hardware antigo por anos. Muito parecido com o Brasil, que kit 1155 reina, até 775 que até ontem era muito comum achar gente usando, hoje tá mais raro com o fim do suporte do Windows 10 e a vinda do Windows 11 virando uma plataforma que acabou ficando no passado, mas é capaz de achar muita gente usando ainda com o Windows 7 voando usando jogar jogos de emulador, e também tem gente que depende de console na Argentina, como o PlayStation 2, 13 até o 4, mas acaba que ter um console atual lá e ser sonhador. Pior que no Brasil, mais e garimpar peças para PC na Argentina, tentar montar um PC com peças usadas será que é possível? Precisa fazer escolhas ainda mais pesadas do que aqui. Tipo usar peça muito antiga, comprar usado, arriscar hardware duvidoso. E aí entra um ponto interessante. No Brasil, muita gente usa AliExpress como alternativa. Mesmo com as taxas que deixou. Kit Xeon, RX 580 mais caro mas ainda assim é acessível. Na Argentina, isso também existe. O bom AliExpress com mais dificuldade.
Porque além de tudo, ainda tem barreiras de importação, instabilidade de preço e conversão. Mas por um sinal lá existe taxa de importação também, mas é bem diferente. Lá você recebe apenas taxas em compras acima de $400. $400 em reais dá na faixa de R$2.000. Se fosse assim no Brasil, você poderia trazer RX 580 por 500 conto livre de taxas. Fácil, fácil. Mas como até nisso o Brasil perde a taxada em tudo, o problema mesmo é a moeda. No Brasil, mesmo com todos os problemas, tu consegue planejar. Tu sabe mais ou menos quanto vai ganhar, quanto vai gastar, consegue juntar dinheiro e montar aos poucos. Na Argentina, isso é muito mais difícil. Porque o dinheiro perde valor rápido. Muito rápido. E isso destrói qualquer planejamento. E mesmo com mudanças recentes na economia, tentativas de controlar a inflação, reformas, ainda é um processo lento. A recuperação não acontece do dia para a noite. E enquanto isso, quem quer montar um PC gamer continua sofrendo. E aí vem a pergunta. Então quer dizer que no Brasil tá melhor? Não. Mas tá menos pior. Ou o famoso menos pior que pode piorar. Aqui ainda existe mais acesso, mais opção, mais mercado. Lá, o cenário é mais limitado, mais caro e mais instável. E isso mostra uma coisa importante. Montar PC gamer não depende só de vontade. Se você e CLT salário mínimo claro, se tu ganha bem e só comprar as peças e que se explodam. Agora se tu é CLT salário mínimo vivendo nesses países de terceira. Depende do país onde tu vive. Mas se inscreve aí no canal por sinal para mim não virar CLT e deixa o gostei no vídeo. Mas para montar um PC gamer. Depende da economia. Depende do valor da moeda. Depende de coisas que vão muito além do hardware. E dificulta esse sonho que às vezes tem que ser até adiado de ter um PC gamer. No Brasil ainda com sacrifício e trabalho consegue montar um setup, mesmo que simples, mesmo que com sacrifício. Enquanto em outros lugares, como a Argentina, isso já virou algo muito mais distante. Cara tem que ter força de vontade e caçar, não que seja impossível, mas tem que ter sorte e vontade. Porque quando o acesso é difícil, o uso também muda. E o sonho de montar um PC gamer, que para muitos já é complicado aqui, lá pode ser ainda mais difícil de alcançar. E aí tu começa a dar valor. Porque mesmo com imposto, mesmo com taxa, mesmo com preço alto, ainda dá para montar, ainda dá para tentar. E isso, comparado com outras realidades, e um balde de água fria, para ver o tamanho do Brasil e tá chegando numa situação de inflação parecida daqui uns anos se nada mudar. Mas e você já sabia que a situação de nossos irmãos argentinos tem uma situação desgraçada para montar um PC gamer? Comenta aí, deixa o gostei e se inscreve aí para me ajudar e não ter que virar CLT também.